bem? Hoje a gente vai começar uma série de vídeos em que a gente vai tentar entender exatamente como é que a ciência funciona. Quais são os mecanismos pelos quais a gente chega ao conhecimento científico. Mas antes de fazer isso, a gente precisa entender exatamente do que a gente está falando, não é? Por isso que a gente tem que entender o que é senso comum, o que é ciência e qual é a relação entre essas duas coisas. Vamos começar por um pequeno problema, uma pequena contradição que parece haver nessa relação. Vamos ler aqui uma pequena citação de um artigo muito interessante, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então vamos lá, vamos ler um trechinho. Qual é o problema? O problema é que não podemos conceber a compreensão ou a comunicação sem fazer referência ao senso comum, que é uma espécie de terreno fértil para nosso pensamento e nossas ações. Então o que ele está dizendo? Ele está dizendo que, olha, a gente não pode se comunicar, a gente não pode falar um com o outro, não pode haver linguagem sem que haja esse senso comum, né? Sem que haja esse campo dentro do qual nós nos entendemos. Bacana, né? Então esse tem que ser o começo. É preciso que haja esse terreno comum. Só que, porém, por outro lado, não existe possibilidade de aparecimento de novos conhecimentos de uma certa importância sem ultrapassar o senso comum e, portanto, sem romper com ele. Essas duas exigências, aparentemente contraditórias, podem ser conciliadas? E se for o caso, de que maneira? Então, o que ele está chamando a atenção? Foi por isso que eu coloquei esse trecho aqui, porque ele é muito preciso. O problema é que a gente precisa começar com o senso comum, não é? Com esse terreno comum de racionalidade em que a gente se comunica e que a gente lida com a vida. Só que para que surja um novo conhecimento, né, conhecimento relevante, importante, é preciso que a gente se afaste desse senso comum. De certo modo, a gente rompe com esse senso comum. Então, esse é o ponto, né? Ao mesmo tempo em que parece que precisa haver um terreno comum, é preciso que a gente rompa com esse terreno comum. Então, como é que se dá essa relação? É exatamente isso que a gente vai tentar entender hoje. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que a maior parte do nosso conhecimento não vem do método científico. A maior parte do conhecimento que a gente tem é decorrente da vida prática, daquilo que a gente pode chamar de senso comum, né? Que é o que a gente está tentando aqui descobrir exatamente o que é. Então, o conhecimento científico, ele é bacana, ele é importante? Sim. Só que imagina, ele nasce a partir do século XVIII, né? Talvez ali o finalzinho do XVII, coisa e tal. Mas é recente, não é? Faz pouco tempo que a gente está fazendo ciência nesse sentido que a gente tem hoje, ciência moderna. Então, como é que fica a vida dos humanos até que surgisse no século XVIII a ciência moderna? A gente teria morrido? As primeiras civilizações nem teriam surgido? Veja, esse é o ponto. É até um pouco tosco a gente achar que não podemos fazer nada se não for através da ciência moderna. Ciência moderna é muito importante? Evidente que sim. Por isso que a gente vai passar os próximos vídeos aqui tentando entender exatamente como é que ela funciona, o que ela traz de tão interessante, qual é a novidade que ela traz. Mas não dá pra gente imaginar que antes dela a gente não fazia nada. A gente era um bando de topeira. Se fosse assim, a espécie humana tinha fracassado há muito tempo atrás. Então há conhecimento, mesmo quando não há ciência, mesmo quando a ciência moderna ainda não existe. É pela experiência, pela vida prática, que as civilizações foram descobrindo que algumas plantas alimentam, que algumas plantas servem para curar doenças, que outras, ao contrário, são venenosas. Veja, a experiência do dia a dia. É pela experiência que os pais percebem que, ora, os filhos se assemelham aos pais. É claro que a gente vai precisar da ciência moderna para entender como é que esse mecanismo funciona, que é a genética e coisa e tal. Mas antes disso, a gente já sabia, os filhos tendem a ser semelhantes aos pais. Isso a gente descobriu sem a ciência moderna. A gente percebeu que algumas doenças eram contagiosas, que elas se espalhavam. Então tudo isso foi possível dentro do senso comum, antes que a ciência moderna existisse. Então o primeiro ponto aqui que a gente tem que chamar atenção é: o campo do senso comum não é o campo da irracionalidade. Há conhecimento que não é produzido pela ciência moderna. Então a gente pode dizer que o senso comum, de certo modo, é uma disposição geral que todos os seres humanos têm para se adaptar às circunstâncias da vida, da existência, sabe? As circunstâncias que ele encontra no dia a dia. Pensa lá o início da espécie humana, a dificuldade dele para se proteger do frio. Ora, ele teve que achar soluções. Isso é conhecimento e isso é produzido dentro do senso comum, dentro dessa disposição geral que o ser humano tem na sua lida com o dia a dia. Vou te dar aqui 3 exemplos de como o senso comum pode fazer coisas extraordinárias. Não é o campo da irracionalidade. Tomemos o milho como exemplo.
Hoje, o nosso milho é uma espiga grande, que dá um monte de milho, né? Um negócio extraordinário. Mas não foi sempre assim. Há muito tempo atrás, há milhares de anos atrás, ela era um trocinho michuruca, que é isso que a gente vê nessa foto aqui. Esse primeiro aqui é chamado de teozinto. É o que se chama de milho selvagem, não é? É um trocinho michuruco que dá meia dúzia de grãos, uma grande porcaria. Só que a gente foi trabalhando, né? Vendo o teozinto mais produtivo e fazendo cruzamentos entre essas espécies mais interessantes, procurando uma melhoria genética, que hoje a gente chama de melhoria genética, mas a gente já percebeu, ó, esse aqui dá mais que aquele outro lá. Então vamos cruzar esses espécimes e foi cruzando as plantinhas. Isso num processo de milhares de anos. Até que a gente chega nesse milho bonito, domesticado, lindo que a gente tem hoje. Só que quem foi que fez isso? Qual foi o povo, qual região do mundo fez todo esse cruzamento? Sabe quem fez? Foi na América. Olha esse mapa super bonitinho aqui, que mostra toda a trajetória do teozinto até esse milhão bonito que a gente tem hoje. Esse negócio todo começa por volta de 9.000 anos atrás, no México. Então a gente está falando de povos que nem ao menos são os povos que tiveram relação com a ciência antiga, com os gregos. A gente está falando de uma outra população humana que tinha se separado já há muito tempo e está aqui fazendo tudo isso com o milho através daquilo que a gente chama de senso comum. Veja como o senso comum é absolutamente extraordinário. Não é o campo da maluquice do preconceito. A gente já vai falar sobre isso e por que a gente pode, por vezes, pensar que o senso comum é isso. Mas olha a capacidade que o ser humano tem de trabalhar a natureza, né? Até obter um milho bacana, produtivo, interessante. E tudo isso sem ciência moderna. Um outro exemplo, vamos ver os doguinhos. O pug. Veja o pug no século XIX, no início do século XIX. A gente tem aqui duas representações, né? Quadros que mostram o pug. Veja, isso aqui parece um pug. O nosso pug hoje não parece. Não tem nada a ver com ele. Veja como ele ainda tem um focinho esticado, coisa e tal. Como é que a gente chegou ao nosso pug atual? Sabe como? Do mesmo modo que aquelas populações lá no México, aqueles povos que a gente costuma chamar de pré-colombianos, ainda que haja problemas em chamar de pré-colombianos, né? Porque isso dá mais destaque ao europeu que chegou aqui do que os povos que já fizeram todo esse trabalho extraordinário aí com o milho, por exemplo. Mas você entende do que eu estou falando, né? Eu estou me referindo a populações muito antigas. É disso que se trata, esse é o ponto. Eles foram capazes de fazer aquilo com o milho, num espaço de tempo muito grande, mas foram lá trabalhando e bum, fizeram um baita milho. Ora, o cachorrinho aqui é a mesma coisa. A gente sabia alguma coisa sobre genética no início do século XIX? Não, absolutamente nada. Ainda assim, veja como o pug já estava no fim do século XIX. Veja como ele já está se aproximando daquilo que é hoje. O focinho dele está entrando para dentro, coitado, né? Tá sendo esmagado, assim. Ele já está começando a ficar com dificuldade para respirar. E como é que a gente fez tudo isso se a gente não sabia genética? Ora, a gente foi capaz de, olhando os cachorros no dia a dia, na vida ordinária, comum do dia a dia, a gente olhou, olha, esse cachorro bacaninha tem umas características que eu gosto. Vou começar a reproduzir aqui os cãezinhos de modo que favoreça essas características. Lembra que eu te disse que a gente percebe, por exemplo, que os filhos tendem a parecer com os pais? Ora, essa é a noção fundamental para fazer esse tipo de cruzamento, não é? Você fala, esses cãezinhos têm essas características aqui que eu gosto. Então, se eu fizer o cruzamento de dois animais que tenham essas características bem acentuadas, é provável que o filho deles, o negócio esteja bem acentuado mesmo. E assim foi. Veja aqui no início do século XX, como ele já está. Ora, está todo já achatadinho. Hoje, o pug é esse aqui de baixo, veja. Coitadinho, já com o nariz praticamente sumiu na cabeça dele. Ele é todo enrugado, todo esquisitinho. E como é que a gente chegou a esse processo? Como é que a gente fez? Se não havia ciência moderna? Ora, pelo senso comum. O senso comum, de novo, não é o campo da irracionalidade. Isso é uma imensa bobagem. E por fim, um último exemplo que eu acho absolutamente extraordinário. Um negócio assim, rapaz, como o ser humano é engenhoso. Veja isso aqui. Olha essa imagem. Tá vendo esse crânio com esse quadrado aí, com esse buraco no crânio? Sabe o que é isso? Isso é um crânio que foi encontrado lá na região de Cusco. Cusco era a capital do Império Inca. Então sim, esse crânio é
da época do Império Inca. Significa que, sabe o que é isso aqui? Uma cirurgia na cabeça do sujeito. É isso que é. Isso aqui não é pouca coisa. Eu estou dizendo que os Incas, veja, de novo na América, de novo uma população que não teve contato com os gregos, por exemplo, com a ciência antiga. Veja, então aqui não tem nem ciência moderna, nem ciência antiga. É senso comum raiz. É o sujeito se valendo da sua racionalidade para resolver problemas do dia a dia. E problemas do dia a dia inclui problemas na cabeça, né? Problemas decorrentes de guerras, por exemplo. Então a gente tem aqui, ó, um crânio que mostra que havia esse tipo de cirurgia em Cusco, no Império Inca, e nesse caso aqui não há cicatrização. Se não há cicatrização, significa que o sujeito morreu. Isso porque esse crânio aqui é mais antigo. É uma técnica mais rudimentar. É uma técnica em que eles serravam o osso. O problema de serrar o osso é que, imagina a sua cabeça, né? É mais difícil de controlar, né? Você compreende. Mas o que é esse outro? Veja a quantidade de buraco que tem na cabeça do sujeito. E mais do que isso, essas cirurgias estão cicatrizadas. Significa que o sujeito passou por mais de um procedimento e ele sobreviveu. Ele ficou vivo. Os incas eram capazes de fazer cirurgias aqui no crânio e o sujeito ficou vivo. A técnica utilizada aqui, inclusive, evoluiu. Porque eles foram lidando com a prática. Eles tentavam de um jeito, falaram, ó, assim a taxa de mortalidade é muito alta. Foram aperfeiçoando, foram encontrando caminhos. Nesse caso aqui, eles usavam o desgaste, não é? Então é meio como se eles fossem lixando. Porque é evidente que serrar ou então bater, a gente está falando da cabeça de uma pessoa, né? Não vai funcionar. Então, eles faziam um desgaste, sabe? Para que fosse o menos violento possível a cirurgia, né? Para que ela não machucasse ainda mais a cabeça do sujeito. Então, olha que coisa incrível, que coisa extraordinária. Havia aqui na América, antes de contato com o europeu, antes de entrar em contato com a ciência antiga, antes de que houvesse ciência moderna, antes de tudo isso. Aliás, o estudo que foi investigar essas técnicas no Império Inca dizia que a taxa era de 90% de sucesso nessa técnica aqui avançada, de desgaste. Então, ou seja, 90% das pessoas que tinham que passar por isso ficavam vivas. Então é incrível, é impressionante, é extraordinário. E tudo isso aqui é resultado do senso comum, puro senso comum. Não tem aqui nada de ciência moderna. Então, com esses 3 exemplos, né, do milho, do pug e dos incas, eu acho que já dá para você tirar da cabeça qualquer ideia de que senso comum é o reino dos preconceitos, dos erros e que deve ser superado pela ciência moderna. Não é isso, não é? Você já entendeu que não é assim que funciona. Senso comum não é irracionalidade. Mas, então por que a gente, por vezes, se pega pensando assim, né? Pô, senso comum o negócio é meio complicado, né? Parece que lá só sai bobagem do senso comum. Por quê? Porque as palavras senso comum e senso comum, elas são ambíguas, né? Elas não têm um significado só, unívoco, uma coisa só. Elas podem ter mais de um. E aí que está o problema. Ela pode ter mais de uma significação. E é exatamente isso que vai ocorrer no decorrer da história da humanidade. Por exemplo, quando a gente pensa ali no século XIX, metade do XIX, até o século XX, o que a gente vai ter é uma grande ênfase nesse caráter de que o senso comum é uma porcaria. É a origem de qualquer opinião equivocada, de qualquer tolice. Hoje a gente usaria a expressão fake news, né? Então, toda fake news nasce onde? No senso comum. Nesse momento do 19 para o 20 aí, o que você vai ter é quase uma interpretação do senso comum como se fosse um obstáculo, né? O senso comum é uma porcaria. A ciência serve para quê? Para que a gente abandone de vez o senso comum. Então você tem um verdadeiro processo de demonização do senso comum. É isso que vai ocorrer do século XIX ao século XX. Não por acaso, a gente ainda sofre os efeitos desse tipo de pensamento, né? É coisa de outro dia. Então a gente muitas vezes ainda acha que o senso comum é um preconceito, é um obstáculo, é algo que deve ser eliminado conforme a gente faça uso da razão crítica, faça uso do pensamento científico. Mas nem sempre faz assim, o que faz sentido, inclusive. Porque a gente acabou de ver aqui 3 exemplos, só 3, que são uma demonstração clara
de que o senso comum não pode ser só esse demônio aí que a gente acabou de ver. Ele não pode ser só isso. Então, muitas vezes, o senso comum, ao invés de ser entendido como um obstáculo a ser vencido, ele foi entendido como a base de todo o pensamento racional. É aquele conjunto de aptidões que são necessárias para que a nossa racionalidade se exerça. É o início de tudo, é o ponto de partida, sabe? É uma racionalidade comum, um conjunto de habilidades que todos os humanos têm, a partir do qual a gente pode fazer ciência, a gente pode avançar. Então não é um obstáculo a ser vencido, é o ponto de partida. O Descartes, por exemplo, o primeiro filósofo moderno, como a gente costuma dizer, veja o que ele diz sobre o senso comum. A capacidade de bem julgar e de distinguir o verdadeiro do falso, que é propriamente o que denominamos bom senso ou razão, é naturalmente igual em todos os homens. Então a visão do Descartes é muito positiva sobre o senso comum. Ela é o ponto de partida, é aquela racionalidade que todos compartilham. A gente tem. Sem ela, esquece, não vai ter conhecimento nenhum. Não vai ter ciência nenhuma se a gente abandonar esse ponto comum, esse ponto de partida. Então, considerando tudo isso, a gente pode dizer que o senso comum, ele consiste em crenças que elas são amplamente partilhadas pelos homens, sabe? Todos os homens compartilham dessas crenças, que elas são justificadas pela experiência cotidiana, sabe? É uma série de conhecimentos que são partilhados por todos e que o dia a dia garante esses conhecimentos, e esses conhecimentos são transmitidos de geração a geração. E é justamente esse modo de transmissão espontâneo do senso comum que traz um certo ar de acriticidade, não é? Porque já que é espontâneo, já que é de geração em geração, não necessariamente você reflete sobre esse conhecimento, não é? Ele é passado a você e você passa ele para frente. Você não necessariamente fica lá filosofando sobre ele. Mas isso não significa, como a gente já percebeu, que não haja razão ali, que não haja racionalidade. Afinal, é a razão a responsável por guiar esse julgamento que o senso comum faz. Como assim ele ajuda a guiar? Ora, é a razão que nos diz, esse problema que você está tentando resolver não está funcionando dessa maneira, tente de outra. Cortar a cabeça do sujeito lá no Império Inca não está funcionando, tente desgastar. Veja, é a razão, é a racionalidade, ainda que ela não esteja seguindo um método rigoroso, como acontece na ciência moderna. Então não tem como você descartar todo o conhecimento produzido pelo senso comum. É uma completa bobagem. Imagina, todo o conhecimento produzido pela espécie humana até o século XVIII, que é infinitamente um espaço-tempo maior do que dos 18 para frente. Você não pode descartar tudo que a gente aprendeu com a experiência, resolvendo problemas, só porque você acha que o método científico é superior ao senso comum. Bobagem. É uma grande tolice, aliás. Então, para terminar a aula, como exatamente deve ser essa relação entre senso comum e ciência? Agora, que a gente já passou do século XVIII e que já existe conhecimento científico. Como é que a gente vai relacionar senso comum e conhecimento científico? Bem, no primeiro momento, quando surge a ciência, a gente vai mostrando toda a sua grandeza, a capacidade que ela tem de prever fenômenos e tudo que a gente já conhece, não é? Ela trouxe uma série de benefícios à humanidade. A tendência geral foi o quê? Tentar deixar o senso comum de lado. Falar, sabe como é que se dá a relação entre ciência e senso comum? A ciência manda e o senso comum fica quietinho. É mais ou menos isso. O senso comum se cala. Como se houvesse uma oposição, não é? Mas o fato é que hoje em dia, nos dias atuais, essa oposição simplesmente não se sustenta. Além de todos esses elementos que a gente já viu, que explicam que o senso comum não é irracionalidade, não é um punhado de fake news, que ele é uma disposição geral que os seres humanos têm para resolver os problemas práticos da vida. Além de tudo isso que a gente já viu, tem uma outra razão para a gente perceber que a relação entre senso comum e ciência não é oposição. Sabe como é que é? É reciprocidade. Como assim reciprocidade? Pensa um momento. O senso comum, conforme ele vai se relacionando com os conhecimentos produzidos pela ciência, sabe o que acontece com ele? Ele tende a se renovar. Significa que aquele conhecimento científico produzido pela ciência, ele tende, quando essa relação é saudável, a se tornar senso comum. Então, o senso comum pode ser educado. Ele pode abandonar certos pontos, certos conhecimentos que se mostram defasados quando o método científico começa a trabalhar. Ele aprende com esse método científico e esse senso comum, se torna agora melhor, mais limpo, digamos assim. Esses erros que o senso comum acabou trazendo da experiência,
podem ser corrigidos, ele pode se tornar mais refinado. É só pensar no tempo que a gente passa no ensino básico, por exemplo. Ora, a gente passa anos e anos aprendendo sobre astronomia, aprendendo que a Terra gira, o Sol está parado, toda essa coisa, não é? Veja, a gente aprende tudo isso para quê? Para que esse conhecimento produzido lá pelos primeiros astrônomos aí da ciência moderna, para que ele se torne senso comum. Significa que, na maioria das vezes, a pessoa que sai da escola e o processo de escolarização foi satisfatório, foi bem sucedido, a pessoa não é um cientista. Muitas vezes ela não é capaz de explicar certas dificuldades dessa explicação científica. Se você pergunta, por exemplo, para alguém que foi escolarizado, que acredita sem nenhuma dúvida, a pessoa acredita no heliocentrismo, né? Aquela teoria lá do Copérnico, Galileu, todo esse pessoal. Ela acredita nisso. Mas se você pergunta a ela, veja, mas se a Terra está girando, ela está rodando, está num processo de rotação, ela não está girando muito rápido? Aí a pessoa fala, sim, está girando muito rápido. Mas, se esse é o caso, por que a gente que está aqui na Terra não sai voando? O que acontece? Sabe a máquina de lavar? Sabe por que o processo de centrifugação funciona? Porque ao fazer a rotação, a água sai fora. Por que não acontece com a gente? Eu já fiz esse tipo de coisa em aula. Sabe o que acontece? A maioria das pessoas não sabe responder. E elas foram escolarizadas. E elas, se você perguntar para elas, é o Sol que se mexe ou é a Terra? Ela vai falar, é a Terra. Então veja, esse conhecimento científico se tornou senso comum. Ela não necessariamente reflete sobre ele. Mas o senso comum agora é um senso comum educado, refinado. Digamos que ele já conseguiu abandonar certas crenças que a ciência moderna conseguiu perceber que eram equivocadas. Então o senso comum aprende como a ciência. E o que a ciência ganha nessa relação com o senso comum? Ora, a ciência ganha inteligibilidade. Como assim? Ela se torna mais acessível ao maior número de pessoas possível. Veja, a ciência, ela é um negócio restrito, não é? A gente pode dizer que até que ela pertence a um pequeno grupo de pessoas. Não é que as pessoas são excluídas, elas não podem participar, não é isso. É que imagina quantas pessoas têm tempo, têm interesse, ou têm até capacidade cognitiva para ficar se dedicando à física teórica, por exemplo. A física quântica, esse tipo de coisa. Quantas pessoas querem fazer isso? Veja, é uma área extremamente complexa, apesar de hoje em dia todo mundo usar o adjetivo quântico para absolutamente tudo. Aliás, é uma das razões pelas quais a gente sabe que a maior parte dessas coisas é papo furado, não é? É vigarice. A física quântica é um negócio complicado. E se a pessoa começa a usar quântico em absolutamente tudo, o que você consegue perceber, não é? Então veja, quantas pessoas podem fazer isso? Um número muito pequeno de pessoas. Se você compara o tamanho da humanidade, é minúscula a parcela que vai se dedicar a isso. Então, aquele conhecimento que ela produz é relevante para o senso comum, que é o que a gente acabou de dizer, só que é extremamente fechado, extremamente difícil de se entender. Ora, quando a ciência faz esse esforço de se relacionar com o senso comum, sabe, quando ela faz o trabalho de divulgação científica, por exemplo, em que ela tenta tornar aquele conhecimento muito especializado, muito restrito, acessível a mais pessoas, ela está ganhando terreno, sabe? Ao invés de ficar fechada, mais gente partilhará da ciência, mais gente terá a alegria que aquele pequeno grupo de cientistas tem ao descobrir como é que funciona determinada parte do mundo. Então isso vai se espalhar. Então veja, essa relação, os dois ganham. O senso comum se educa, o conhecimento científico tende a se tornar senso comum, então o senso comum vai se tornando melhor. Então aquela imagem lá que do século XVIII ao XIX se tinha de que o senso comum é fonte de preconceito, não é. Não só a racionalidade, como onde houver preconceito, se ele tiver um relacionamento saudável com a ciência, esse preconceito tende a ser corrigido, não é? Ele tende a ser abandonado para que outro conhecimento se torne senso comum. Então ele se educa e a ciência, por outro lado, pode se espalhar. As pessoas vão ter mais acesso. Quando você tiver, por exemplo, que vacinar em massa a população para conter uma pandemia, se as pessoas já tiverem no seu senso comum de que vacinas são boas, de que elas são uma espécie de spoiler para o sistema imunológico, né? Que elas não vão te transformar em jacaré ou em qualquer outra bobagem. Quando elas já têm a crença de que a vacina funciona, pronto. Vai ser muito mais fácil você convencer essas pessoas a tomarem a vacina e pronto. Resolver a disseminação de uma doença. Diminuir o número de mortes.
Então veja como a relação é recíproca, não é oposição. Então entre senso comum e ciência, você não tem uma descontinuidade absoluta. Não é você sair de um lugar e salta para outro, não. Os dois mantêm contato. A ciência começa a partir de todas as informações empíricas que o senso comum pode fornecer. Ainda assim, ainda que a ciência, de certo modo, seja um desenvolvimento do senso comum, a gente não pode ignorar que ela traz algo novo, né? Que ela tem alguma novidade no século XVIII que, opa, olha o que agora a gente é capaz de fazer. A questão é, o que exatamente ela traz de novo? O que é que faz desse conhecimento novo, desse método novo, tão novo assim? Mas isso é tema para o próximo vídeo. Até lá!